Revisão de Geografia, Frente B, volume 6, capítulo 1, 2 e 3, segunda série, AV2, a última prova do ano, o último resumo do ano. Bom, sobre a Índia, o que nós estudamos? A Índia ela conseguiu ultrapassar agora no ano de 2023 a população mundial, que antes era ocupada pela China. Este posto agora pertence à Índia. E isso traz muitas dificuldades, né? Por conta que a Índia não consegue dar uma infraestrutura boa para os seus cidadãos. Sobre a Índia foi abolido, né, o sistema de castas, porém a população mais idosa ainda acaba persistindo para que este sistema ele ocorra, que é o sistema de separação. As pessoas que nasceram ricas serão ricas para o resto da vida, quem nasceu pobre será pobre para o resto da vida. E acaba sendo justificado o sistema de castas com base na religião, com base na posição hierárquica do deus Brahma e nascimento cujo qual a pessoa ela acabou possuindo, separando assim a população entre classes mais altas e classes mais baixas, não permitindo a relação entre ambas as famílias. A Índia ela faz parte dos BRICS, ou seja, um grupo de países emergentes. Então você lembra do Brasil quando você pensar na Índia. Na Índia nós temos aí sobre economia, uma economia então já foi citado emergente. Sobre tecnologia nós temos ali, depois já parte ali para aquele tópico, um Vale do Silício indiano, então um sistema de ponta. Até vacinas brasileiras nós compramos do território indiano. Na Índia também acabam sobressaindo aí um sistema aeronáutico, sistema de call centers, o maior sistema de call centers do mundo, e a maior produção de filmes, que é Bollywood. Se é boa, é outra história, mas eles produzem mais do que todo o resto do mundo. Expectativa de vida indiana é similar à do Brasil, até menor, fica aí beirando aí uns 70 anos, mais ou menos, a expectativa de vida de um indiano. Então, por conta da baixa infraestrutura, precariedade, a população gigantesca, o saneamento básico, o acesso hospitalar, ele não consegue atender a toda a população. A Índia, ela conquistou sua independência, não somente a Índia, mas os países vizinhos, como o Paquistão, tá? Como a Bangladesh, Myanmar. Então, os países que compõem o sul da Ásia fazem parte ali do subcontinente indiano, ou seja, os vizinhos da Índia. Conseguiram conquistar sua independência através de Mahatma Gandhi. Gandhi ele aplicou a lei da não força. A Índia ela estava sendo dominada durante o processo do imperialismo pela Inglaterra. E lembrando, imperialismo ele ocorreu durante a Segunda Revolução Industrial, onde que a Europa ela dominou a África e a Ásia. Na África eles dividiram até certinho, foi feita a partilha da África na Conferência de Berlim e dividiram o continente africano para os europeus. Já no continente asiático nós temos um predomínio da Inglaterra sobre o continente. Temos algumas intervenções do Japão, mas dos Estados Unidos, mas a Índia é o principal influenciador sobre o continente. Sobre o subcontinente indiano, então, nós temos o domínio da Inglaterra, onde que o objetivo era retirar os recursos naturais para o processo de industrialização, e também o processo de imperialismo não é somente a retirada dos recursos, mas sim uma substituição da cultura. Tanto que lá na Índia eles falam fluente o inglês. Então é uma substituição da cultura local pela cultura do seu colonizador. Sobre o processo do imperialismo, então, a Inglaterra teve essa forte influência, vendia também seus produtos industrializados. Mahatma Gandhi, para poder acabar com essa influência da Inglaterra sobre o subcontinente indiano, ele aplicou a lei da não força. Praticamente se renderam. Se quiser matar, mata. Se quiser torturar, tortura. Se quiser prender, prende. Faz o que quiser. Nós não iremos mais trabalhar como escravos. Essa é a parte A da estratégia de Mahatma Gandhi, a lei da não força. E depois eles também acabaram se recusando a comprar os produtos da Inglaterra. Então, já que não tinha mão de obra
praticamente escrava para extrair os recursos naturais durante a Segunda Revolução Industrial. E não tinha lá um mercado consumidor, praticamente os ingleses foram forçados a sair do subcontinente indiano durante este processo do imperialismo. E lembrando que já estava quase no finalzinho também da libertação do restante dos países durante o contexto das guerras mundiais. O objetivo, o foco era as guerras mundiais e as colônias elas foram meio que deixadas de lado também. Juntando essa estratégia de Mahatma Gandhi, o subcontinente indiano conseguiu a sua independência. A última parte aqui sobre a Índia, nós temos a região da Caxemira. Caxemira é um estado da Índia. Na Caxemira eles são muçulmanos, na Índia o restante, a maior parte são hinduístas. O Paquistão também é muçulmano, o Paquistão é outro país. Eles buscam uma anexação da Caxemira com o Paquistão, por conta dessa similaridade cultural. Por que a Índia não libera a Caxemira? Por conta das nascentes que abastecem o Paquistão. O Paquistão já está quase com um pezinho no Oriente Médio, praticamente, sendo uma região semiárida, então a escassez hídrica constante. E depende do fornecimento da água da Índia com relação à Caxemira, onde que há as nascentes, para abastecer ali, os paquistaneses. E é por este motivo que a Índia não libera a Caxemira para o Paquistão, por conta de fatores... não libera a Caxemira para o Paquistão por conta de fatores econômicos. Prosseguindo. Aí depois a gente tem aqui sobre o Japão, ainda sobre o imperialismo. Para que o Japão ele fugisse deste processo do imperialismo, da substituição cultural, extração de recursos naturais e expansão capitalista, o Japão ele correu para poder se industrializar. Então essa infraestrutura industrial que foi aplicada no Japão, este período histórico ficou conhecido como Era Meiji, onde que o Japão conseguiu fugir do processo do imperialismo histórico. Era Meiji, o imperador Meiji aplicou ali altos valores financeiros para acelerar o seu processo de industrialização. Plano Colombo, Estados Unidos acabou destruindo aí várias cidades do Japão, Hiroshima, Nagasaki, e depois acabou realizando empréstimos financeiros durante a Guerra Fria para que o Japão pudesse se reconstruir, assim como fez com o Plano Marshall, lá na Europa Ocidental, emprestou dinheiro em época de crise e acabou ganhando aliado durante a Guerra Fria. Plano Colombo, estabelecido na Ásia, Plano Marshall na Europa. Não vai cair nada de Plano Marshall, tá? Só para você lembrar. Toyotismo. O toyotismo ele é um modelo de produção. Nós temos o Fordismo, o Taylorismo. O toyotismo é um modelo que foi implantado no Japão. O sistema do toyotismo é um sistema just in time, ou seja, igual o fast food, você pede e vai produzir de acordo com a demanda, just in time. Para que isso? Para não ter estoques, para que não venha estragar os produtos, algo que ocorreu durante a superprodução que gerou a crise de 1929 lá nos Estados Unidos. O sistema toyotista também visa mais máquinas do que pessoas. Próximo, demografia. A demografia japonesa ela se encontra em constante queda, que nós já estudamos. A taxa de fecundidade é baixíssima, precisando até de mão de obra imigrante. Lembrando que somente descendentes conseguem imigrar. Muito difícil um descendente não... uma pessoa que não é descendente conseguir emigrar lá para o Japão. Deixa eu ver o que mais. Sobre a economia agora. A economia japonesa, por mais que seja a terceira maior do mundo, se encontra somente em queda. Demografia e também por conta da concorrência com a China. A China antes apenas copiava, hoje tem uma produção ali autônoma e cada vez mais se qualificando. No Japão também há uma escassez de recursos naturais, então um território relativamente pequeno comparado a grandes potências, falta de energéticos, gás natural e petróleo, e isso gera uma escassez lá no território japonês, fazendo com que produtos importados de matéria-prima sejam necessários para alimentar as atividades industriais, e isso leva a uma queda econômica. Tigres asiáticos. Os tigres asiáticos fazem alusão aí, uma comparação ao tigre que é muito veloz, tá?
E Ásia porque fica na Ásia. Então, os tigres asiáticos, eles surgiram aí praticamente entre 1970, mais ou menos por aí. Os tigres asiáticos é dado esse nome por conta tipo da sua economia ela crescer de uma forma muito rápida e muito acelerada. Alguns tigres asiáticos até conseguiram aí um patamar de países quase que desenvolvidos no que se refere apenas ao seu PIB, a exemplo tipo da Coreia do Sul, que conseguiu através tipo dos seus chaebols, que são indústrias hereditárias passadas de pai para filho, um patamar econômico de transnacional espalhado para o resto do mundo, que é, no caso, a Samsung e a LG. A LG, a gente sabe que hoje em dia está bem em queda, mas a Samsung ainda continua em tecnologia de ponta. Sobre os tigres asiáticos, a característica deles é praticamente uma plataforma de exportação. Então, se produz nesses tigres asiáticos e depois acaba espalhando essa produção para o resto do mundo. Então, a maior parte desses tigres asiáticos, com exceção da Coreia do Sul, eles acabam recebendo transnacionais, pagam um salário relativamente baixo para os seus trabalhadores, altas horas de trabalho, e os novos tigres asiáticos não conseguiram ter um sucesso econômico com relação aos primeiros. Os primeiros é Hong Kong, Taiwan, a Coreia do Sul, nós temos Singapura, top Singapura, pouco falado. Já os novos tigres asiáticos não conseguiram um patamar semelhante, no caso Vietnã, a Malásia. Deixa eu ver o que mais que tem aqui para poder comentar. A gente fez até em sala de aula, né? Eu pedi para vocês olharem a língua do tênis, né? Produto não durável, que são fabricados, a empresa da Nike joga lá, a produção lá no Vietnã, aí depois vem para o Brasil, coloca a etiqueta e vai para o shopping. Praticamente feita assim a produção desses novos tigres asiáticos. Isso é chamado de plataforma de exportação. Deixa eu ver o que mais nós temos. Legislação trabalhista, eu já falei, né? Exploração do trabalhador, leis trabalhistas, no caso CLT, seguro-desemprego, 13º, tudo isso daí é muito fraco nesses novos tigres asiáticos, principalmente. Expectativa de vida dos tigres asiáticos. O que eu coloquei sobre a expectativa de vida? Bom, dos tigres asiáticos, uma expectativa de vida relativamente boa, chegando aí perto de uns 80. Dos novos tigres asiáticos, a expectativa de vida é mais baixa, porque a economia ela é mais baixa. Coreia do Sul. Sobre a Coreia do Sul aqui, sobre a economia eu já citei. Sobre a colonização da Coreia do Sul, ela ocorreu durante a Guerra Fria, onde que os Estados Unidos ele acabou dominando a Coreia do Sul e, no caso, a União Soviética, a Coreia do Norte. Antes existia apenas uma Coreia, foi dividida durante a Guerra Fria. E ambas possuem ainda o modelo socioeconômico dos países cujo qual acabaram dominando estes territórios. China. Sobre a economia chinesa, segunda maior economia do mundo, tá? Sobre a economia chinesa, cada vez mais crescente, enquanto os Estados Unidos cresce 2, 3 degraus ao ano, a China cresce a uns 5, 6, só que, comparado aos Estados Unidos, ainda está um pouco distante, mas como cresce de 5, 6, provavelmente pode passar a economia dos Estados Unidos. Sobre a economia chinesa, o que mais que dá para poder citar aqui? A China, ela vive uma economia de capitalismo de mercado. O que é o capitalismo de mercado? No que se refere ao seu sistema político, eles ainda mantêm a vigência ainda de seus primórdios, né? Com falta de democracia, com pouca liberdade. Tem até o PCC lá, né? Que nós vimos, onde que existe somente um partido político. Já no que se refere ao capitalismo, é ainda uma exploração tanto do trabalhador quanto dos recursos naturais. Nós chamamos isso de capitalismo de mercado. Depois tem mais alguma coisa aqui sobre a China, sobre o capitalismo, mas acho que é só isso.
as regiões autônomas, Hong Kong e Taiwan. Hong Kong acabou sendo dominado pelos ingleses durante o imperialismo, liberando-os apenas praticamente no início do século XXI, com uma condição, que existissem um país com 2 governos. Então, um país, no caso Hong Kong, uma província autônoma, não é reconhecida pela ONU, pertence à China, mas no que se refere ao governo, Hong Kong teria uma política própria. Já Taiwan é algo similar. Taiwan acabou fugindo, uma população, uma classe econômica burguesa fugiu durante a Guerra Fria para essa ilha, Taiwan, se declarando como uma província autônoma. A ONU também não reconhece Taiwan como um país, porém eles não queriam ficar debaixo aí, desse jogo dos chineses, e acabaram então se aproximando com o capitalismo ocidental e se desenvolvendo bastante, tanto com paraísos fiscais quanto com as patentes dos semicondutores. São produtos eletrônicos contidos aí em celulares, tablets, notebooks. Eles possuem a patente de quase 70% praticamente desses recursos, e o mundo inteiro precisa comprar de Taiwan. Então isso faz com que a economia cresça de uma forma fantástica. Então a importância de Taiwan para o mundo é a compra desses semicondutores que eles possuem as patentes. Durante as crises mundiais aí, a última foi a do coronavírus, a China tem tentado se aproximar tanto de Taiwan quanto de Hong Kong para tentar melhorar a sua economia. Lá em Hong Kong, eles acabaram realizando manifestações populares, sendo reprimidos pela polícia com gás de pimenta, gás lacrimogêneo, e a população de Taiwan nas ruas usavam guarda-chuvas para se defender em seus atos em pró-democracia e separação da China. Essa revolução ficou conhecida como a Revolução dos Guarda-Chuvas. Eu acho que é só isso, a gente finaliza. Só isso não é bastante coisa, né? Um abraço, gente, e até mais.